né? O livro de Ruth. Abra comigo o capítulo 1 de Ruth. Pastor, na minha Bíblia tem Ruth? Tem sim. Está logo depois de Juízes. Vai lá em Juízes, né? Depois de Juízes você vai achar Ruth. É um livro pequenininho. Eu li esse livro no ano passado. E quando eu li ele no ano passado, na minha leitura devocional, eu já senti no coração de separar para a gente estudar aqui na igreja em algum tempo, né? Então deixei passar, estudamos Gálatas, estudamos os chamados e agora vamos estudar o livro de Ruth, fazer algumas exposições bíblicas nesse livro. E vamos ler todo o capítulo 1, né, para a nossa mensagem de hoje. Se alguém tiver com dificuldade de ficar em pé, pode sentar, mas quem não tem essa dificuldade, acompanhe comigo a leitura. Ruth capítulo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu,
e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora moabita, e chegaram a Belém. E diz a Bíblia, no princípio da cega, da colheita, da cevada. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai, preciosa é a Tua palavra, Senhor. Preciosa é a fé naqueles que nos antecederam, Senhor. Porque esta fé fala até hoje, nos ensina, nos mostra, Deus, o caminho que devemos seguir, Pai. Por isso nós Te louvamos pela preciosidade da Tua palavra, do ensino da Tua palavra, e que essa palavra nesta manhã, ó Deus, desperte os Teus filhos, ó Deus, a tomarem decisões baseadas nesta fé, baseadas no compromisso com o Senhor, baseadas na esperança, ó Deus, que temos em Ti, Pai. Por isso fala ao coração dos Teus filhos e filhas nesta manhã. Nós Te pedimos isso, no nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou na sua vida? E alguém para responder essa pergunta pode dizer: pastor, eu preciso de pelo menos um meio-dia para pensar qual foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Qual foi a decisão que você tomou e se arrependeu de ter tomado essa decisão? Qual foi a decisão mais acertada? Nesse eu não preciso nem pensar muito. A decisão mais acertada da minha vida foi seguir Jesus. Quem concorda que a decisão mais acertada da sua vida foi seguir Jesus? Essa foi a mais acertada, seguir Jesus. Eu costumo dizer que quando me rendi a Cristo aos 16 anos, foi a melhor escolha que eu fiz, porque isso determinou todo o meu futuro. E às vezes eu digo até que nem gosto de imaginar o que seria da minha vida sem Jesus, porque eu imagino só desastre. Então a decisão mais acertada, qual foi a decisão mais acertada? Qual decisão você tomou cheio de convicção? Aquela decisão que você fala assim, Eu me lembro que quando eu casei, com 19 anos de idade, pessoas chegaram perto de mim e perguntaram: você está certo disso? E eu com 19 anos disse: sim, estou certo disso. E graças a Deus estou certo disso até hoje, Mas quem me deu essa graça para essa convicção foi Jesus, De saber que eu podia entrar no casamento, Denise poder entrar no casamento e Ele iria nos sustentar. E graças a Deus, estamos chegando nesse ano a 36 anos de casado, E eu estou convicto, se tivesse começado tudo de novo, começaria. Convicto, de estarmos casados. E qual foi a decisão tomada em meio a muitas incertezas? Aquela decisão que você disse: olha, eu vou tomar a decisão, mas não sei muito bem se ela está certa, se é a melhor, Então tomar decisões, irmãos, não é algo fácil. Essas perguntas que nos tocam, pois todos nós temos que tomar decisões o tempo todo na vida. Não há como viver sem ter que tomar decisões. Decisão de ir, de ficar, decisão da profissão que queremos ter,
decisão com quem vamos namorar e casar, né? Tomar decisões não é algo fácil, mas eu volto a dizer, não podemos viver sem a tomada de decisões. O livro que vamos começar a estudar, o livro de Ruth, é um exemplo claro disso, né, que acabo de falar. As decisões estão por todos os lados nesse livro. Só no capítulo 1, capítulo que vamos estudar nesta manhã, há ali no mínimo 4 tomadas de decisões, né? A decisão de Elimeleque, a decisão dos filhos dele, a decisão de Noemi, a decisão de Orfa e Ruth, enfim, muitas decisões. As decisões estão por todos os lados. Decisões que deram certo, decisões que não deram certo, mas um fato se sobressai, né, sobre as decisões que deram certo. E é isso que eu quero que no início desse estudo os irmãos tenham isso em mente. Um fato se sobressai às decisões que deram certos. As decisões firmadas na fé em Deus, elas trazem, ainda que não de imediato, elas trazem resultados maravilhosos que duram gerações por gerações. Então esse é o fato que sobressai no livro de Ruth. As decisões que nós tomamos firmadas em Deus, na fé em Deus, essas decisões, ainda que não de imediato, elas trazem resultados maravilhosos que permanecem de geração a geração. Trazendo alguns dados literários do livro de Ruth, né, só para que os irmãos, quando cheguem num livro bíblico, algumas perguntas precisam ser feitas, né? Quem escreveu o livro de Ruth? Não se sabe o autor desse livro, né? Não se sabe quem escreveu o livro de Ruth. Sabe-se que o livro, ou parte do livro de Ruth, foi escrito, né, numa época em que sabia que Davi era bisneto de Ruth, né? Então, o primeiro fato que a gente pode saber literário a respeito desse livro é que ou o livro todo, ou a parte final do livro, porque a parte final do livro fala de Davi. E para se falar de Davi, o autor precisaria conhecer Davi, precisaria conhecer a história de Davi. E Davi vem muito depois de Ruth. Davi é bisneto de Ruth. Então, ou o livro todo foi escrito depois que Davi, né, existiu, ou parte do livro, né, como se fosse um apêndice, alguma coisa ali acrescentado. Alguns estudiosos sugerem que o objetivo do livro é embasar a história de Davi, né? Então, quem escreveu o livro de Ruth poderia ter a intenção de mostrar como a ascendência de Davi foi preciosa, como que Davi teve uma bisavó cheia de Deus, cheia de fé, mulher de Deus, né? Como que a decisão dessa bisavó ajudou na linhagem de Davi para fazê-lo um homem de Deus. Então, alguns estudiosos dizem que o livro pode ter sido escrito para poder realçar a figura de Davi, a monarquia de Davi, né? Outros estudiosos entendem que o objetivo do livro é um pouquinho diferente. O objetivo do livro seria mostrar que a fé em Deus foi preservada mesmo numa época tão difícil, numa época de apostasia, que foi a época dos juízes. Porque se você está com a sua Bíblia aberta, a primeira informação que temos no livro é: nos dias em que julgavam os juízes. Então a história de Ruth, ela é marcada em algum tempo. E que tempo é esse? Nos dias dos juízes. Nos dias em que os juízes estavam julgando Israel, né? Nesse período que a história de Ruth acontece. E essa época foi uma época de muita apostasia, uma época de afastamento de Deus, de idolatrias do povo. E então a história de Ruth, em meio a essa apostasia, mostra o valor da fé. A fé sobreviveu a esse tempo, né?
E a beleza do texto é algo também que deve ser destacado. Alguns estudiosos também consideram que o livro de Ruth foi escrito para ser uma peça teatral, uma peça que pudesse ser encenada e a partir disso se transmitir a fé, se transmitir o conhecimento de Deus. Então o texto traz uma beleza que deve ser destacada. Alguns entendem que foi uma história escrita para ser uma peça de teatro, e o primeiro capítulo começa falando dessa característica de uma fome que acontece. Vamos voltar aqui ao primeiro verso, Nos dias em que julgavam os juízes, e o texto começa dizendo o que, meus irmãos? Houve fome na terra, e por conta disso um homem saiu de Judá para tomar uma decisão. Mas se você for ver o final do capítulo 1, o que o texto mostra? O texto mostra, no início do capítulo 1, fome. E no final do capítulo 1, o texto mostra um tempo acontecendo de colheita da cevada, ou seja, um tempo de abundância. Então nós vemos aqui o contraste literário, Podemos dividir o capítulo 1 em dois grandes grupos. E eu chamo o primeiro grupo de o grupo das decisões desastrosas. E o segundo grupo das decisões exitosas. O primeiro grupo das decisões desastrosas foram tomadas pelos homens. Homens. Os homens que estão aqui, vamos pedir misericórdia a Deus. Porque de vez em quando a gente toma decisões desastrosas. E aqui o texto já começa que as decisões desastrosas foram tomadas pelos homens. Mas as decisões exitosas foram tomadas pelas mulheres. Há pessoas que consideram, e aqui entra aqui um destaque, Há pessoas que consideram a Bíblia um livro machista e um livro patriarcal. Talvez você já tenha escutado isso, a Bíblia é um livro machista, a Bíblia é um livro que favorece o patriarcado. Quem fala isso não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia mostra o valor das mulheres em quase todos os livros da Bíblia. Nós vemos as mulheres sendo exaltadas, as mulheres sendo destacadas, as mulheres sendo consideradas. A Bíblia mostra desde o início o papel importante das mulheres e como essas mulheres tiveram um papel crucial, em momentos cruciais e especialmente da história da redenção. Quais são as mulheres que nós podemos destacar que foram importantes no contexto da história da redenção? Aquelas que diretamente tiveram um papel importante no que a gente chama de linha da história da redenção. Quem pode me ajudar aí a destacar algumas mulheres? Vamos lá. Pode falar, eu preciso ouvir. Sara. Quem mais? A mãe já deu um pulo lá para Maria, mas está certo. Maria seria mais... Maria. Quem mais? Mulheres. As mulheres precisam saber quais foram as mulheres importantes na Bíblia. Esther, quem mais? Raabe, certamente Raabe. Lídia, que mais? Mas as mulheres que foram importantes na história da redenção, nós podemos destacar Sara, Rebeca, Raquel, Raabe, Débora, Ana, mãe de Samuel, Noemi, Ruth, Maria, todos esses nomes são nomes de mulheres que foram importantes na história da redenção. E se elas não tivessem tomado a decisão que tomaram, a história da redenção teria que ter um outro rumo. E ela teve esse rumo, e que nós sabemos que é o Deus que controla a história, porque Deus estava usando essas mulheres. E nesse primeiro capítulo, nós temos muitas decisões que estão sendo tomadas. Eu disse, a decisão de Elimeleque,
né, em levar sua família de Moabe para fugir da fome, né, de levar sua família para Moabe para fugir da fome, a decisão dos filhos de Elimeleque de se casarem com mulheres moabitas, a decisão de Noemi, depois da morte de seu marido e filhos, de retornar para Belém de Judá, as decisões de Orfa e Ruth, noras de Noemi, se ficariam ou se iriam com a sogra, e cada decisão dessa, meus irmãos, nos comunica algo que nós precisamos destacar nesta manhã. Então vamos entrar nessas decisões, né? O texto começa falando da época em que a história se inicia, no período de Juízes, num tempo que o texto diz que havia fome. E como eu disse, a época dos Juízes foi uma época marcada pela desobediência a Deus, pela apostasia. O texto não traz muitos detalhes sobre quem foi Elimeleque. A gente não tem muitos detalhes a respeito de quem foi esse homem. Apenas temos a informação de que, movido pelo medo de morrer, né, pelo medo da escassez, pelo medo da fome, pelo medo de sofrer por causa da fome que assolava Belém, Elimeleque tomou uma decisão. Que decisão, pastor? De ir para um outro lugar que representasse para ele abundância, que representasse para ele segurança. E este quadro, meus irmãos, eu diria que é um quadro bem comum na vida de muitos, todos nós. Em alguns momentos somos levados a sentir medo, a sentir insegurança, a termos desconfiança, a querermos segurança e tomamos as nossas decisões. Na decisão de Elimeleque, e aqui é importante destacar, não há nenhum sinal de que Deus esteja conduzindo a vida daquele homem. Há um silêncio, se ele ouviu alguma coisa de Deus, se ele foi dirigido por Deus. O que o texto nos mostra é que não há nenhuma ligação ali com Deus. Não há uma explicitação de que Deus estivesse conduzindo Elimeleque para esta direção. Apenas a vontade do próprio Elimeleque de resolver por si mesmo o problema que surgiu. E muitas vezes é isso que toma o coração de muitas pessoas. Ao invés de buscarem em Deus uma direção, a própria pessoa diz: eu vou resolver esse problema, eu vou tomar a minha decisão. Então podemos dizer que a decisão de Elimeleque, ela foi uma decisão baseada no medo e na desconfiança. E nós precisamos, irmãos, sempre cuidar. E aqui vem uma primeira aplicação a respeito disso. Nós precisamos sempre cuidar para que as nossas decisões não sejam baseadas por esses sentimentos. Se sentiu medo, aguarde. Se sentiu desconfiança, aguarde, até que Deus possa falar mais diretamente. Mas porque decisões baseadas no medo e na desconfiança, nem sempre elas terminam bem. E foi o que aconteceu com Elimeleque. O texto fala muito pouco dele, fala que ele tomou a decisão baseada, numa situação difícil que estava acontecendo, e levou a sua família de Judá para Moabe. E nós vamos ver que Moabe era uma terra estranha. Moabe era uma terra de inimigos que foram inimigos de Israel por quase toda a história. Então, Elimeleque tirou a sua família de um lugar que representa a presença de Deus e levou a sua família para Moabe. E o texto diz que ele morreu. Sem detalhes, ele morreu. E esse tipo de decisão pode fazer com que muitas pessoas morram também. Não no sentido físico, mas morrer no sentido espiritual. Depois dele, vemos a decisão de seus filhos. Não temos muitos detalhes,
Mas a decisão deles foi a decisão de casar-se com as mulheres moabitas. E quem eram os moabitas? Quem era esse povo? E aí que às vezes a gente lê um termo e não conhece a história daquele povo, ou o que aquele povo significa, né? Quem eram os moabitas? O povo surgiu, irmãos, os moabitas surgiram a partir do triste episódio das filhas de Ló, que embebedaram o seu pai, e ambas se deitaram com ele. E geraram filhos, 2 filhos. Um filho se chamou Moabe, e outro filho se chamou Amon. E esses filhos é que geraram esses 2 povos, os moabitas e os amonitas. Os 2 povos que foram inimigos de Israel por muito tempo, né? E esses povos, né? E isso está registrado, para quem quiser. Pastor, onde está registrado isso, né? Está em Gênesis, capítulo 19, do verso 30 ao 37. Você vai ver lá justamente a história das filhas de Ló embebedando seus pais. Havia uma razão pela qual elas fizeram isso, né? Uma razão delas. Mas a realidade é que isso gerou 2 povos, e que esses povos foram inimigos de Israel. Em alguns momentos, os moabitas fizeram aliança com Israel, em alguns poucos momentos, mas a contenda e as guerras marcam a história destes povos. E essa rixa entre moabitas, amonitas e o povo de Israel era uma rixa tão grande na época de Moisés, que ele colocou registrado em Deuteronômio, capítulo 23, versos 3 e 4, também para quem estiver anotando. Ele colocou registrada a seguinte palavra, lá em Deuteronômio 23, versos 3 e 4. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíes do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então essa era a relação que havia entre os moabitas e o povo de Israel. Essa era a advertência que havia para não se haver aliança entre esses 2 povos. E diante disso, podemos deduzir que a decisão dos filhos de Elimeleque foi também uma decisão desastrosa, pois era uma decisão que trazia algo que a gente vê no Velho Testamento sendo condenado, o casamento misto, né? Desde que Israel saiu do Egito, havia sempre uma exortação e um ensino. Vocês vão entrar em Canaã, vocês vão ter contato com povos de outra terra, mas vocês não vão dar as suas filhas em casamento a eles, e nem tomar as filhas dele em casamento. Havia uma advertência para não se fazer casamentos mistos. E nós vemos que a decisão dos filhos de Elimeleque trouxe o casamento misto para Israel, que era algo que Deus condenava. E nós podemos dizer que a decisão deles, irmãos, né, no caso de Elimeleque, foi uma decisão baseada no medo e na desconfiança. No caso dos filhos de Elimeleque, né, foi uma decisão baseada na conveniência e daquilo que era mais fácil. E até hoje, essa situação se apresenta para nós. O tomarmos decisões baseadas na conveniência. O tomarmos decisões baseadas naquilo que é mais fácil. Muitos são aqueles que enveredam por este caminho ainda hoje, tomando decisões que são mais fáceis, não se submetem para esperar, para confiar na providência de Deus. E a gente vê isso acontecendo
em diversos setores da vida da pessoa, inclusive até mesmo no sentido dos relacionamentos. Quantas são as pessoas que, dentro da igreja, se envolvem com namorados e namoradas de fora da igreja? É mais fácil. Arrumar um namorado hoje está muito difícil, pastor, dentro da igreja, um namorado que tenha fé. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Porque estas coisas geralmente, quase nunca, dão certo. Há uma advertência. E diz o texto, que assim como Elimeleque, os 2 filhos também de Noemi, morreram. E a situação de Noemi virou um pesadelo. Virou um pesadelo. Pois naqueles dias, e eu já falei isso aqui no momento do ofertório, né? Naqueles dias, uma mulher sem marido e sem filhos, era uma mulher que estava condenada à mendicância e ao alijamento social. E ainda havia uma situação que se agravava na questão de Noemi. Ela era uma mulher sem marido e sem filhos, numa terra estrangeira, num povo que não era o seu povo, numa terra estrangeira. E o verso 5 nos mostra aqui a gravidade disso, né? Diz aqui, que morreram também ambos, Malom e Quilion, e diz o texto, ficando assim a mulher. Qual é o adjetivo que coloca aqui que ela ficou? Ela ficou desamparada. Ela ficou desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. E era isto, meus irmãos, que Noemi estava passando. E diante desse quadro, agora era ela que tinha que tomar a sua decisão. Até então, ela estava subordinada à decisão do marido, dos filhos, mas agora ela se vê sem marido, sem filhos, e é ela que tem que tomar a sua decisão. O texto aqui não fala, mas vamos especular. Talvez ela tenha brigado com o marido, dizendo assim, quando ele quis sair de lá de Judá para ir para Moabe, né, entendendo ser ela uma mulher sábia, ela pode ter dito para o marido na época, não vamos fazer isso, meu filho, deixa de ser cabeça dura, vamos ficar em Judá. Ele não deu ouvidos para ela, tomou a decisão, e agora ela estava desamparada, né? Ela ouviu uma notícia que renovou a sua esperança. Diz o verso 6, né? Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta terra ela ouviu o que, meus irmãos? Que o Senhor lembrara-se de quem? Lembrara-se de quem, igreja? Do seu povo. Estava dando pão para o seu povo. E Noemi disse, opa, eu ouvi uma boa notícia. E essa notícia encheu o coração de Noemi de esperança, mesmo em meio ao seu desamparo e o seu desespero. E essa notícia foi que Deus estava se lembrando do seu povo. E aqui também há um ponto importante. Até esse ponto do texto, o nome do Senhor não havia aparecido. Se você notar, na decisão de Elimeleque, Deus não aparece. Na decisão dos filhos de Elimeleque, Deus não aparece. Mas na tomada de decisão de Noemi, Deus começa a aparecer. Ou seja, ela começa a querer saber o que Deus estava fazendo. Ela presta atenção nas ações de Deus, né? Deus estava sendo, né, lembrado. Ele não estava presente nas decisões de Elimeleque, nem nas decisões de seus filhos. Mas Deus começa a ser lembrado e se referenciado como alguém que importa nas tomadas de decisões. E aqui eu volto a frisar, é isso que faz toda a diferença. Quando alguém vai tomar uma decisão,
Deus precisa ser referenciado, Deus precisa ser lembrado. O que Deus está fazendo? O que Deus está operando? Então, Noemi se importou com aquilo que Deus estava fazendo, né? Isso fez toda a diferença. Ela disse para si mesma, né? Nós podemos entender que ela disse para si mesma: eu quero estar no lugar onde o pão de Deus está sendo derramado. Eu quero estar onde o alimento de Deus está sendo distribuído. E esta é a melhor decisão, meus irmãos, que um homem e uma mulher pode tomar na sua vida, é querer estar no lugar onde há pão de Deus. Amém, igreja? Eu vou dizer isso de novo. Essa é a melhor decisão que um homem e uma mulher pode tomar, é querer estar no lugar onde o pão de Deus é servido, onde o pão de Deus está sendo trazido em abundância, é se colocar no lugar onde o pão de Deus não falta. Entende, irmãos? O pão de Deus não pode ser encontrado nos bares. O pão de Deus não pode ser encontrado nos bailes de carnaval. O pão de Deus não pode ser encontrado nas mesas de orgias e pecados. Mas louvado seja Deus, o pão de Deus pode ser encontrado neste lugar. O pão de Deus está sendo servido neste lugar. E quando nós entramos aqui, nós nos alimentamos do pão de Deus. E Noemi disse: eu quero estar onde tem pão de Deus. Deus continua derramando o seu pão, meus irmãos, aos famintos, aos desamparados que se voltam para Ele. Noemi estava desamparada, mas ela se voltou para Deus. Noemi, no meio do seu desamparo, ela se volta para Deus em busca do pão de Deus e encontrou o pão de Deus. Então nós podemos dizer que a decisão de Noemi, ela foi baseada em outra coisa. Nós estamos falando de decisões, e em que essas decisões são baseadas? A decisão de Elimeleque, baseada no medo e na desconfiança. A decisão dos filhos de Elimeleque, baseada na conveniência, aquilo que era mais fácil. A decisão de Noemi é a decisão baseada na esperança em Deus. Na esperança de que Deus é fiel e cuida do seu povo, que não desampara o seu povo. E aqui podemos ver o oposto, né? E aqui já vemos o oposto. As decisões desastrosas de Elimeleque e seus filhos, mas a decisão sábia de Noemi, de querer se voltar para Deus, de querer o pão de Deus, de querer se alimentar de Deus. Amém, igreja? Então até aqui nós vimos 3 decisões, ou 3 grupos de decisões. E devemos entender, meus irmãos, que não foram decisões fáceis. Agora nos resta considerar as decisões das noras de Noemi, né? Orfa e Ruth. A partir do versículo 10, nós temos a história de como essas decisões foram tomadas. Devemos frisar que tomar decisões não é algo fácil. Quando o pastor fala isso aos irmãos, né, da tomada de decisões, nós devemos entender, isso não é algo fácil, mas eu quero frisar isso. Mas um princípio deve nortear as nossas tomadas de decisões. E que princípio é esse, pastor? Qual é o princípio que deve ser considerado? Né, o princípio é esse, né, de sempre entendermos que Deus deve ser considerado. É Ele, né? É Ele que deve ser considerado. É Ele que deve ser a razão de dizermos sim ou não. De dizermos vou ou não vou. Quando você tiver que tomar uma decisão, né? E, por exemplo, alguém que te convida, um amigo teu que te convida, vamos lá, vou fazer uma festa numa boate ali em Copacabana, 10 horas, você gosta daquele amigo, ele te chamou para ir para a festa dele que vai ser na boate ali em Copacabana, 10 horas da noite, e a sua decisão de ir ou não ir, deve ser baseada em quem?
Se for baseada no amigo, o que você vai tomar? Qual vai ser a decisão? Ele vai. Mas se a decisão for baseada em Deus, qual vai ser a decisão? Ele não vai. Os irmãos estão entendendo? Esse é o princípio. Quando Deus é a razão da nossa tomada de decisão, as decisões elas tendem a ir para uma direção. Quando nós temos, então esse é o princípio. Já vemos que Noemi fez isso. E no decorrer dos estudos, ao longo dos próximos domingos, nós vamos ver o quanto que isso fez toda a diferença. A decisão de Noemi e a decisão também de Ruth. Orfa e Ruth, noras de Noemi, elas eram de que povo? Qual era o povo delas? Moabitas, né? Elas eram moabitas, isso está claro no verso 4. Elas não tinham a obrigação de seguir Noemi. Noemi era de Judá, elas eram de Moabe. Elas não tinham a obrigação de seguir Noemi neste retorno para Judá. Na verdade, isso até parecia ser algo arriscado, pois indo com Noemi, quem seriam mulheres estrangeiras seriam quem? Elas. Noemi e Moabe era mulher estrangeira, mas se Ruth e Orfa fossem com Noemi, elas que seriam mulheres estrangeiras em Judá, era elas que estariam numa situação de dificuldade. O diálogo traz aqui uma dramaticidade. Eu gosto de ler o texto bíblico imaginando a dramaticidade do texto. Por isso que parece a razão de alguns estudiosos achar que era uma peça de teatro, porque se destaca a dramaticidade de algum momento. Diz o texto que elas ficaram tão desesperadas, que elas começaram a chorar em voz alta. Noemi diz que elas teriam mais esperança não indo com ela. Noemi insiste dizendo: minhas filhas, não estejam indo comigo, fiquem, que em Moabe elas poderiam encontrar novos maridos. E num primeiro momento, as noras dizem: não, nós iremos com a senhora. Noemi mostra a dificuldade, dizendo que indo para a terra dela, Belém, elas teriam pouca chance de casar, porque havia uma lei chamada lei do levirato, só para explicar aqui rapidamente essa lei. Na época dos juízes, na época do Antigo Testamento, havia uma lei, no Pentateuco, de que se uma mulher morresse, se um marido morresse sem deixar filhos, um outro membro da família daquele marido deveria tomar a viúva em casamento para gerar filhos, para o seu clã familiar, vamos assim dizer. Então Ruth, indo com Orfa, junto com Noemi para aquela terra, ela estaria condicionada a ter que casar com alguém que fosse da família de Elimeleque, que fosse parente dos filhos de Elimeleque, primo, A lei do levirato dizia isso, um sobrinho em condições de casar. E alguém pode dizer isso: pastor, mas isso não deveria ser tão difícil. Vamos pensar aqui um pouquinho. Hoje a gente sabe quem faz parte da nossa família, porque temos redes sociais, WhatsApp, você conhece quem está lá na Paraíba, quem está lá em Minas Gerais, se comunica, tem uma comunicação maior. Naquela época não havia redes sociais. Noemi estava longe da sua terra fazia tempo. Ela nem sabia se alguns homens parentes de Elimeleque estariam vivos. Ela nem sabia, provavelmente, quantos sobrinhos ela poderia ter nessa condição de se casar com as suas noras. Por isso que ela insiste dizendo: não, fiquem, porque aqui vocês vão ter mais chance de casarem do que indo comigo. E diz o texto, no verso 14, diz assim: então, de novo choraram em voz alta. Você já chorou em voz alta?
Quem já chorou em voz alta aí? E quando a gente chora em voz alta é por quê, meus irmãos? É porque algo está rasgando dentro de nós. É porque algo está machucando dentro de nós. Aquele choro de soluço. Eu não chorei muitas vezes assim não, mas já chorei algumas vezes assim. Choro de soluço, né? Voz alta, um choro pesado, um choro sentido. E diante disso, uma das noras de Noemi toma a sua decisão. Ela diz: eu não vou, eu vou ficar. O que podemos dizer, irmãos, é que não foi uma decisão fácil, que a gente tem que entender que a decisão de Orfa não foi uma decisão fácil, foi uma decisão difícil, mas ainda assim, nós entendemos que não foi a decisão melhor, foi uma decisão também baseada na conveniência, e na confiança dos seus próprios deuses, porque diz o verso 15, o verso seguinte, disse Noemi, quando falou com Ruth, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo, e voltou ao que, meus irmãos? Aos seus deuses. Então a decisão de Orfa, nós podemos dizer que foi uma decisão baseada na esperança que ela tinha no seu povo, e baseada nos seus deuses. E há muitas pessoas que também tomam decisões hoje assim, baseadas nos seus deuses. E que deuses pode ser esse? Não pode ser um deus de uma estátua, mas pode ser o seu Deus chamado dinheiro, pode ser o seu Deus chamado amizades, pode ser os seus deuses que o mundo oferece. Então Orfa tomou a sua decisão. Ela não, o que fica claro aqui, é que ela não escolheu o Deus de Noemi. Ela escolheu os seus deuses. A sua decisão foi baseada na sua fé nos seus deuses. E tudo o que foi falado até aqui, meus irmãos, só nos faz ver como a decisão de Ruth, a personagem principal do livro, foi tão difícil. Parece que há um funil. A decisão do sogro, a decisão do marido, a decisão da sogra, a decisão da concunhada, e agora é Ruth que é chamada a tomar a sua decisão, E é uma decisão tão difícil, tão importante, tão carregada de coisas que poderiam atrapalhá-la, mas mesmo assim, ela segue o princípio que todos nós devemos seguir. O princípio não muda. Ruth tomou a sua decisão baseada num princípio, que é o mesmo princípio que serve para nós hoje. Que princípio é esse, meus irmãos? Deus e a fé em Deus deve ser a base para todas as decisões que vamos tomar. Você pode repetir comigo? Deus e a fé em Deus deve ser a base para todas as decisões que vamos tomar. Noemi até disse para Ruth, dizendo: Ruth, minha filha, faz o que Orfa fez, segue a tua concunhada, segue o caminho dela, Mas a resposta de Ruth, ela foi uma resposta tremenda e maravilhosa. E eu quero ler a resposta de novo, porque ela é tão linda. Ela é tão linda. E aqui entra, vou abrir um parênteses aqui, Ela é tão linda e às vezes é usada de modo errado. Eu mesmo usei ela de modo errado, eu e Denise, porque a gente botou no nosso convite de casamento, Onde fores tu, irei eu, onde teu povo será o meu povo. A gente usou isso como se fosse num relacionamento de homem e mulher, mas no caso da história original, é de lealdade entre duas irmãs em Cristo, Duas irmãs. O texto é lindo. Então, fechado parênteses,
Vamos ler o texto aqui, versos 16 e 17. Né? Noemi diz: Ruth, vai embora. Mas a resposta de Ruth foi: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não te seguir. Porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo passa a ser o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não me seja a morte separar de ti. E essa resposta maravilhosa de Ruth, né, traz aqui elementos principais que vão nortear toda a sua história. Então todo o livro está baseado na resposta de Ruth, né, em elementos que aparecem aqui. Que elementos são esses? Lealdade, aliança, abandono dos deuses errados e a confiança no Deus certo. Ao tomar a sua decisão, Ruth abandonou os deuses errados e disse: eu vou confiar no Deus de Noemi, eu vou confiar no Deus de Israel, eu vou confiar no Deus Todo-Poderoso. Ruth toma a sua decisão não baseada na conveniência, mas ela toma a sua decisão pautada na confiança, na providência de Deus. Ela diz: Noemi, o teu Deus agora é o meu Deus. Se você confia nele, eu vou confiar nesse Deus. Ruth assume o risco em que tudo poderia dar errado na vida dela, porque ela estaria indo, como eu disse, para um povo que agora seria um povo estrangeiro a ela. Ela assume esse risco, mas o resultado, quando a gente lê aqui o primeiro capítulo, ele não veio logo, porque ainda um caminho precisava ser percorrido, e esse caminho nós vamos ver nos próximos capítulos. A decisão foi tomada, e a decisão dela foi pautada na lealdade, na confiança da providência de Deus, e ela assume que Deus seria o Deus da vida dela. Ela decidiu confiar e esperar em Deus. E na história de Ruth, nós podemos ver o Evangelho de Cristo sendo antecipado de muitas formas, né? Pois a tragédia que seria a vida de Ruth e de Noemi, seria uma tragédia certa, se não fosse o Senhor a fazer o quê, meus irmãos? Intervir com a sua graça e sua misericórdia em favor dela. E aqui nós vemos uma antecipação do Evangelho. A história de todos nós seria uma tragédia, se dependesse somente das nossas decisões. O homem decidiu ir para o pecado, o homem decidiu fazer a sua própria vontade, mas Deus, aprove a Deus, via ao nosso encontro, com a sua graça e a sua misericórdia. A escolha de Elimeleque e seus filhos lembra a escolha de Adão. Não foi uma escolha baseada em Deus, foi uma escolha baseada em si mesmo, naquilo que eles queriam para a sua vida. Eles trouxeram ruína e morte para a sua vida e para a sua família. E infelizmente é isso que está acontecendo na vida de muitas pessoas, que rejeitando Deus, estão trazendo ruína para a sua própria vida e para a sua própria família, casamento, seus filhos. O texto nos mostra que Deus providenciou o pão que trouxe esperança para Noemi sair do seu desamparo, sair do seu desespero. E quando a gente olha o Evangelho, esse quadro também se apresenta a nós. A humanidade estava desamparada no seu pecado, desesperada no seu pecado, mas a Bíblia diz que Deus trouxe o pão do céu. O próprio Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimentar de mim terá vida eterna.
E nós estamos se alimentando deste pão. A história também nos mostra que a solução estaria na figura de um resgatador, né? E a gente vai ver isso nos próximos capítulos. A história de Noemi e de Ruth só poderia ser uma história mudada através de um novo marido. E como a própria Noemi disse, eu não tenho mais condições, eu sou velha. E ainda que eu casasse agora e gerasse um novo filho, Ruth, será que você poderia esperar ele crescer para ser o seu marido? Então a história mostra a necessidade de um resgatador. E aqui também nós vemos o Evangelho. O resgatador veio e ele é Cristo Jesus. É Ele que nos tirou do nosso desamparo, é Ele que nos tirou da nossa perdição. Então a figura do resgatador traz esse sentido, que é Cristo. E na mensagem que o Evangelho nos traz, Cristo é o marido da igreja, não é isso que a Bíblia, essa figura do marido, ela é apresentada na Bíblia o tempo todo, né? Deus é o marido da igreja, Cristo é o marido da igreja. Então, para resumir, o que nós podemos dizer, olhando para esse capítulo? A solução não estava em Moabe, a solução estava em Judá. A solução sempre esteve em Judá. A solução, meus irmãos, para nós não está no mundo, a solução sempre está na presença do Senhor, sempre está onde tem o pão de Deus, onde tem o alimento de Deus. Eu não sei os irmãos, mas esse início do estudo já me cativou. A palavra de Deus é cativante. Quem ama a palavra de Deus aí? Quem ama muito pode levantar as duas mãos. Quem ama demais pode levantar, como fazia um pastor amigo, né? Levantar até as pernas, né? A história de Ruth é uma história maravilhosa. Nos mostra que precisamos tomar as nossas decisões. Aqui na história de Ruth e em toda a palavra de Deus, nós encontramos esse princípio que deve nortear as nossas decisões. Colocar Deus em primeiro lugar. Fazer dele o motivo, fazer dele, da sua glória, o motivo para tomarmos as nossas decisões. Quando você vai tomar uma decisão, ouça isso que o pastor vai falar. Quando você for tomar uma decisão, a pergunta que você tem que fazer é: isso vai trazer glória ao nome do Senhor? Isso vai agradar a Deus? Porque se a resposta for sim, aí você pode ir. Se a resposta for não, fuja disso. Saia disso. Porque a decisão nossa tem que ser baseada nesse princípio. Então, fazendo essa retrospectiva, eu me lembro, estudando esse estudo aqui, eu fiz uma retrospectiva a respeito de algumas decisões que eu tive que tomar. E quero convidar os irmãos a fazerem, a partir de hoje, também uma retrospectiva. Baseada nessa palavra, faça uma retrospectiva de muitas decisões que você teve que tomar na sua vida. E a pergunta ao final dessa retrospectiva é: as minhas decisões foram baseadas em Deus? Foram decisões que eu busquei glorificar a Deus? Fazendo essa retrospectiva, eu me lembrei de muitos momentos em que estive entre decisões como aliviar a dor, aliviar a vergonha, aliviar os julgamentos, aliviar as cobranças, abandonando a fé e até mesmo o ministério. Já houve momentos na minha vida em que eu achei que a melhor decisão que eu poderia tomar era abandonar a fé e abandonar o ministério. Mas eram decisões baseadas na dor, no medo, E aí quando eu parei e deixei o Espírito Santo falar ao meu coração, ele me trouxe de volta dizendo: é aqui que você tem que ficar. É aqui que você tem que confiar, é aqui que você tem que esperar.
Eu creio que muitos irmãos aqui já passaram por isso, por decisões que você teve que tomar, tendo esses elementos todos. E é por isso que animo a dizer aos irmãos que estão aqui nesta manhã, aqueles que estão também assistindo a transmissão, que vão ver a gravação depois, talvez você esteja passando por um peso e que tem que tomar uma decisão. Talvez esteja passando pela dor ou vergonha de um marido, de uma esposa, ou de um membro da família que tem escolhido o caminho do pecado. Isso é algo que nos entristece. Eu já aconselhei pais muito entristecidos por decisões de filhos. Já dei gabinete a mulheres muito entristecidas por decisões do marido. E a palavra que eu dou aqui aos irmãos que estão nessa situação é: siga firme, a decisão dele é dele, a decisão sua é seguir firme, confiando no Senhor. Talvez você que viu a sua vida mudar de uma hora para outra, tal como Noemi e Ruth, a vida delas mudou de uma hora para outra. E no seu caso, talvez a sua vida possa ter mudado de uma hora para outra por causa de uma doença, de uma mudança na condição social, material. Qual é a decisão que eu tenho que tomar nesse momento, pastor? Siga firme e decida esperar, e decida se alimentar do pão que vem de Deus. Onde tem o pão de Deus, esteja nesse lugar. Onde tem o alimento de Deus, busque se alimentar. Talvez você que esteja aqui nesta manhã chorando alto, e eu falei, chora alto, chorando alto, por conta de algo que lhe aconteceu, e você não sabe quando isso vai acabar, ou se vai acabar, e talvez você esteja dizendo, pastor, o que eu tenho feito nos últimos dias é chorar alto. Lembre-se que a história de Ruth começou com um choro, mas nós vamos ver daqui para frente, que Deus mudou a sorte daquela mulher, Deus mudou a história daquela mulher, porque ela decidiu confiar e esperar no Senhor. Vamos fazer isso, irmãos? Vamos fazer isso sempre? Sempre. Tomar as nossas decisões com esse fundamento. Deus, a fé em Deus, e Deus em primeiro lugar. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus pela sua palavra, pelo pão que Ele nos deu nesta manhã. Você que foi abençoado, levante as suas mãos. Ah, Deus e Pai, como é bom meditar na Tua palavra. Como eu orei no início desta mensagem, como é bom ver a fé de irmãos que vieram antes de nós, que demonstraram firmeza, que demonstraram compromisso com o Senhor, que escolheram seguir e servir ao Senhor. E como é maravilhoso vermos que o Senhor cuidou destas vidas, não desamparou, não abandonou, guiou e levou estas vidas a um bom final, a um bom fim, Pai. Sim, a Tua promessa é essa, meu Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam, servem e escolhem servir ao Senhor. E nesta manhã, Pai, nós tomamos essa decisão de confiar no Senhor, de colocar o Senhor como o princípio das nossas decisões. Que cada decisão que venhamos a tomar em nossa vida, Pai, seja ela uma decisão pequena, seja ela uma decisão grande, que o princípio seja o mesmo, trazer glória, trazer honra e exaltar o Teu nome. Porque se não for para isso, meu Pai, nós não iremos. Se não for para isso, nós tomaremos a decisão de não escolher estes caminhos, Pai, mas permanecer naquele caminho sempre que traz glória e honra ao Senhor. Por isso eu oro pela Tua igreja nesta manhã, Pai, aqueles que estão sob, ó Deus, o peso de terem que tomar uma decisão, mas que essa decisão, ó Deus, seja antes de tudo, pensando no Senhor,
e na glória do teu nome, Pai. Nós te pedimos isso e te agradecemos, Pai, por esta manhã que o Senhor nos deu, pela sua palavra ministrada. E se temos chegado ao final desta reunião, que o Senhor nos leve agora, guardados, sustentados e dirigidos pelo teu Espírito, no nome santo do Senhor. Amém. E amém. Deixa eu orar aqui, irmãos, pelo Orlando, sobrinho do irmão Alberto. Chegou aqui, irmão Alberto, deixa eu orar por ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, colocamos também o Orlando diante de Ti, pedindo que o Senhor assista este homem, guardando, livrando, trazendo sobre ele a Tua graça e a Tua bondade. No nome do Senhor, amém e amém. Que Deus abençoe a todos.